Então vamos lá, gente, chegamos para mais um episódio. Hoje vai ser muito legal. Vou conversar com talvez, acho que a maior empresa síndica do país, com a CEO dessa empresa, é a Juliana Moreira da Cindy Company. Vou pedir para ela se apresentar e depois vou falar mais um pouquinho do que eu descobri sobre ela. Oh, meu Deus, que medo! Fala, pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Bom, eu sou Juliana, sou fundadora da Cindy Company. Não sei se sou a maior, não sei ainda. Diz a lenda que tem uma empresa do Sul que é maior, mas hoje a gente gera aí muitos condomínios São Paulo e Rio de Janeiro, né? Acabamos de chegar aqui no Rio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no seu podcast. E é isso. Que honra. Eu ouvi dizer que são 350 condomínios em média que você gere, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, e aí a partir disso a gente vai trazendo uma desmistificação que vem muito sobre a área de síndico, né? O síndico, ele fica ali para trocar lâmpada, ele fica para fazer uma manutenção. Só que quando você gere 350 condomínios, vamos considerar que você é um CEO de uma grande companhia. Até um prédio hoje em dia, ele já não é mais como antigamente, um prédinho de 10 unidades. Quando você fala 350, você consegue estimar quantas unidades tem nesses 350? Olha, a gente somou em julho do ano passado, 2025, deu mais 70 mil unidades. 70 mil unidades. Vamos considerar que cada unidade tenha 3 pessoas morando. Isso. 210. Então, 210 mil vidas Isso. geridas na mão de uma empresa profissional. É muito mais do que várias pequenas cidades do nosso país. É isso. Sabe que a gente hoje em São Paulo elege um vereador dentro dos nossos condomínios. Cara, olha que coisa interessante. Isso é a relevância, né, do seu trabalho. Tem vereador que não consegue essa quantidade de voto. Não, gente, síndico, não troca lâmpada. Por favor. Síndico não troca lâmpada. Não troca lâmpada. Tem morador que acha que síndico troca lâmpada, mas não troca. A gente contrata quem troque. É isso aí. Né? Mas não é atividade de síndico. E não é só a lâmpada, gente. Tem as manutenções legais, tem reforma de fachada, tem a gestão do seu dinheiro, tem uma série de coisas que é muito importante, são fundamentais para o dia a dia, mas é um trabalho que muitas vezes não é enxergado. Não. As pessoas não veem, ele é um trabalho oculto. É. Né? Ele é ingrato, né? Eu falo lá no escritório que a gente vê o pior momento dos nossos moradores. Quando tudo está funcionando muito bem, você pouco contato tem com o morador, né? É verdade. E o morador que a gente mais contato tem na realidade é o dependente químico no momento do ápice da loucura dele. É mesmo? É o alcoólatra no ápice do alcoolismo dele. É o casal que brigou e que o homem passou do ponto e que aí a gente tem que ajudar. Eu já tive várias situações, eu acho que sou a primeira síndica a prender alguém em flagrante por agressão à esposa. Então é o que eu falo, quando a gestão está tudo muito funcionando, está funcionando bem, aquele dia a dia, o contato que a gente tem com o morador, ele é pequeno, de verdade. Eu não consigo ter contato com todos os moradores de um condomínio. Até em assembleia. Eu sou a síndica que adoro fazer assembleia presencial, que já não é mais comum em São Paulo, né? Mas nem na assembleia eu consigo ter contato com o morador. E o momento mais difícil, e acho que é o momento que mais contato a gente tem com o morador, é quando algo assim acontece, né? Porque aí você tem um contato mais profundo na vida do morador. E você sabe que eu sou o doido dos dados, né? Eu adoro metrificar as coisas, E quando você me trouxe essa informação agora, que você não tem contato com todos, nem em assembleias... É impossível. Eu vou te trazer um dado que eu venho mapeando das assembleias dos nossos últimos anos, né? A gente também vem trazendo a cultura de que a assembleia tem que ter advogado presente. Por incrível que pareça, aqui no Rio, até pouco tempo não era comum. Sim. E mapeando, a gente notou que, em média, 10% do condomínio está presente numa Assembleia Geral Ordinária. Né? No Rio. Porque em São Paulo é menor. É isso que é pior. É menos que 10%. É frustrante. E eu sou aquela que faço campanha mesmo para o morador participar da Assembleia. Aviso antes, mando comunicado.
Já tive condomínios, por exemplo, que precisava aprovar com quórum qualificado algum tema, né? Como eu faço trabalho em redes sociais, eu faço dentro do condomínio também. Eu tive um condomínio que eu queria aprovar uma mudança de uma lixeira e eu precisava de um quórum, naquele momento, de 50% mais um. Eu fiz vídeo, do mesmo jeito que eu faço em redes sociais, que eu mandava vídeo e falava assim: oi, dia tal tem assembleia, tá bom? Te espero lá, preciso que você esteja lá. Nem assim consegui o quórum, fiquei 30 dias mandando todo santo dia comunicado para os moradores da assembleia e depois tive que manter a assembleia por 45 dias e prorrogar por mais 90, chegar aos 90 para conseguir o quórum. Então, eu acho que é uma eleição presidencial ou eleição de vereador, enfim, a gente é obrigado a ir, certo? E a gente vai para não pagar, porque tem uma penalidade. No condomínio não tem penalidade, não tem obrigatoriedade, não tem nada. E eu acho lastimável, porque o quórum é menor que 10% em São Paulo. Não tem penalidade implícita. Implícita não, Mas exato. você não participar da escolha do teu representante, você tá dando a um terceiro o poder de te representar. De decidir por você. Decidir por você. Você está abrindo mão da sua liberdade. E eu gosto muito de uma frase que eu falo, que é o seguinte: a Assembleia de Condomínio é o último reduto político olho no olho. É o último, porque tudo que acontece no país, ele é um reflexo do que acontece. Exato. O que acontece no condomínio é um reflexo do que acontece no país. É o único que você pode olhar ali polarizado com o seu oponente e falar assim: cara, eu não concordo com isso. Porque você não vai entrar. Ou não gostei que você fez isso e tá tudo bem, faz parte. Porque você não pode chegar e entrar na Câmara dos Deputados e falar isso com o seu deputado. Não, que você vai preso. Pois é, mas no condomínio você pode fazer. E as pessoas abrem mão desse direito. Abrem. É muito triste. Você sabe que na época da pandemia eu tinha um condomínio que eu trabalho bastante em implantação. Apesar de um momento ali na pandemia que eu optei por não fazer implantação. Porque a qualidade dos condomínios, eles, até por causa da pandemia, as construtoras tiveram problema com mão de obra, então trocaram várias vezes de construtora e a qualidade dos empreendimentos estava aquém da expectativa do comprador, né? E um dos últimos condomínios que eu implantei no período de pandemia, porque eu voltei agora a implantar, e modéstia à parte eu implanto como poucas pessoas, porque eu sou filha de construtor e comecei a trabalhar na construtora do meu pai, muito nova. Então eu sei implantar muito bem. E aí o morador, eu falava assim para o meu conselheiro, né? E eu me dava muito bem com aquele conselho. E eu falava assim: gente, eu não estou entendendo o ódio que eles estão tendo de mim. Porque neste condomínio especificamente, nem foi a construtora que me colocou. Como eu era síndica de 5 condomínios na mesma rua, os moradores que tinham apartamento naqueles condomínios, que compraram no maior, que era o novo, que me indicaram. Então eu fui meio que obrigada. A consultora foi meio que obrigada a me colocar no processo seletivo. E aí o meu conselheiro estava falando, teve um dia que eu tive uma situação muito pesada, porque é um prédio de alto padrão lá em São Paulo, mas alto. E o morador, que era médico, me chamou de né? Não vou falar aqui porque é feio. E ele viu que eu fiquei muito nervosa e eu me calei naquele momento, que me deixa mais nervosa ainda, porque eu estava engolindo. E ele pegou e falou assim: Ju, relaxa, cara. O trabalho que você está fazendo aqui tá impecável. O problema é que eles estão atribuindo a você a frustração que eles tinham do empreendimento, porque ali o apartamento mais barato custava, na época, né? Se você for pensar, pandemia é 2019, 4 anos atrás. 6 anos atrás. Um apartamento de quase 4 milhões de reais cru é um alto padrão. Até hoje é. Aí chegar neste condomínio e ter um problema de alagamento dentro do apartamento, neste padrão, ainda é pior. E aí, eles me arrebentaram dentro do condomínio. E o meu conselho me fez fazer o mandato até o final. Eu só fiquei pelo conselho daquele condomínio, porque eles foram muito parceiros.
muito mesmo. E você tocou num ponto que eu ia trazer mesmo, que é sobre implantação. Eu vou te dizer que eu sou muito partidário e filiado ao seu entendimento. Eu acho que o síndico, o advogado também, mas profissionais no geral, em condomínio e implantação, ou eles vão ser exaltados para o resto da vida e vai fazer uma grande carreira, ou eles vão acabar com a carreira deles ali. Porque o morador ele não consegue distinguir entre quem é a administradora, quem é o síndico, quem é a consultora, quem é o conselho, quem é o jurídico, ele não sabe. É tudo um bolo só e na cabeça dele é um bolo só da construtora. E você fica com todas aquelas mazelas. Ele acha muitas vezes assim, você está indicado pela construtora, você foi indicado pela construtora. Muitas vezes a gente recebeu o edital de convocação, nunca teve um condomínio com aquela construtora e participou de um processo seletivo, né? Voltando ali à nossa fala inicial, que você falou que o síndico é político, né? É o político. Último reduto, o político olho no olho. Isso, olho no olho. Os meus colegas de profissão muitas vezes me julgam porque eu falo o seguinte: o nosso trabalho é político, né? É político. O nosso trabalho, parte dele é política, então você tem que saber fazer. Em implantação, a gente cai de paraquedas e muitas vezes a gente participou de um processo seletivo. Nem conhece ninguém. Eu nem conheço a construtora. E aí o morador ele entra, né? Eu me especializei em condomínios populosos. Então, condomínios populosos, muitas vezes, é a primeira moradia do morador ali. Então, eu começo a explicar, falando para ele assim, o que é o síndico, o que é a construtora, porque ele me cobra. Não, a porta, a maçaneta. Eu falei, pois é, eu já abri chamado na construtora, está na garantia. Então nós vamos ficar aqui esperando? Eu falei, não, a gente tem a opção da gente pagar pela maçaneta. Mas você quer pagar pela maçaneta? Mas ele acha que eu sou da construtora que vai resolver a vida dele. E que eu tenho que resolver magicamente aquilo. Isso da área comum, quando ele não chega para você e fala assim, a pia é do meu banheiro. Exato. Isso é comum. Agora, você tocou num ponto, né? Realmente, o condomínio é a instituição política. Como é que você faz para você conseguir lidar com os diferentes tipos de público que existem dentro dessa unicidade do condomínio? Então, eu acho que eu entrei em redes sociais por causa disso. Sério? Quando você começa a ter muitos condomínios, e eu tenho condomínios assim, de 6 unidades e condomínios de 10 mil unidades. Então, é um público muito diferente, principalmente quando você tem alto luxo, médio, popular e tudo mais, né? O público popular é o mais difícil de você comunicar. É mais difícil? É mais difícil, porque normalmente os condomínios são muito grandes. E aí, porque o alto luxo você tem lá 24 apartamentos, 40 apartamentos. Em São Paulo, alto luxo mesmo. Assim, eu já fui síndica de apartamentos cujo valor que a construtora vendeu foi 40 milhões de reais. Então, isto é um alto luxo. Eu tinha donos de banco no meu conselho que discutiam comigo previsão orçamentária e que eu brincava e falava, olha, o senhor vai me desculpar, mas a perita em condomínio sou eu. O senhor sabe de banco, o senhor não sabe de condomínio. Então, é muito diferente o tipo de comunicação. No alto luxo, é muito mais fácil porque você está falando com uma quantidade pequena de unidades. No popular, eu tenho condomínios que moram ali 30 mil pessoas dentro de um condomínio, né? Às vezes o popular, a média de pessoas dentro das unidades é de 4,5 pessoas. Dentro de um apartamento, 2 dormitórios. E aí, às vezes, e ainda é muito comum em São Paulo, pegar estes condomínios que são grandiosos, uma torre é um dormitório, outra torre é 2 dormitórios e o outro é 3 dormitórios. O incorporador acha super legal, mas para quem faz a gestão é problemático. Por quê? Porque a vida de um dormitório, quem que é? Entendi, é o rapaz que acabou de sair da família dele. 2 dormitórios é o casal que vai casar, acabou de casar.
tá saindo da casa dos pais, Entendi. entendeu? E o de 3 dormitórios já é uma família constituída. Na verdade, você tá misturando públicos. Completamente. E aí eu resolvi fazer redes sociais, por quê? Porque se eu faço dentro do condomínio uma comunicação pro de um dormitório, eles falam assim, tá vendo? Ela tá dando preferência pro de um dormitório. Aí se eu faço de 2 é o de 2, o de 3 é o de 3. É um campo não minado redes sociais. Todo mundo me segue ali porque gosta da síndica, ou porque quer saber a vida da síndica, ou porque odeia a síndica também, porque eu tenho hater, e é normal, e faz parte da minha profissão, e tá tudo bem, desde que seja respeitoso, senão eu tiro mesmo, excluo, tá? Seguidor, lindo. Se é hater desrespeitoso, eu tiro. Eu bloqueio e falo, não. O contrário, você deixa. O contrário, eu deixo. Os vídeos que eu mais viralizei, os haters entraram, porque a carapuça daquele condomínio serviu. Eu não faço, isso é importante, eu não faço comunicação para um condomínio específico. Tudo que eu faço é o que acontece em todos os condomínios. É problema na garagem, é problema na piscina, mas às vezes a carapuça serve em algum condomínio naquele momento. E aí entram os haters daquele condomínio para me arrebentar no meu post. E eu deixo, desde que seja respeitoso. Interessante, né? Vou fazer uma parte rápida, porque minha cabeça voltou um tempo quando eu decidi fazer esses podcasts aqui. Você sabe que você falou que fez muito para ampliar o seu poder de comunicação e tal. Eu fiz por uma coisa bem parecida, mas não era isso. Era mais uma justificativa. Por quê? Hoje, a gente conseguiu uma relevância muito grande aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem muitos condomínios no Rio, comparado ao escritório de advocacia, que pega várias áreas. Sim. Pois é. Só que a gente chegava, por exemplo, num condomínio da APSA, os advogados da APSA. No condomínio da Gaflex, os advogados da Gaflex. Num condomínio da Promenade, os advogados da Promenade. Falei, gente, quer dizer que agora eu sou de todo mundo, mas a gente não é de ninguém. Então, primeiro passo foi que na nossa proposta tem administradoras que atendem aos nossos clientes. A gente lista todas as administradoras que atendem os nossos clientes. E mesmo assim isso não passou. Eu falei, cara, eu preciso publicizar que eu não tenho lado. Eu não tenho lado. E aí eu comecei a fazer aqui. Então, qual que era o meu objetivo inicial? Eu vou chamar um da Gaflex, daqui a pouco eu vou chamar um da Promenade, daqui a pouco eu vou chamar um da APSA, daqui a pouco eu vou chamar um da CIPA. E assim a gente foi fazendo. Você não deu um tiro no seu pé? Porque lá em São Paulo é assim, se eu chamo um da administradora X, o outro me liga no dia seguinte que eu publico. Eu não acredito que você foi lá e não veio primeiro comigo. Então, isso aconteceu. Na verdade, eu não tive problema nenhum como é que eu vou dizer, comercial. O que eu tive foi ciúme, assim. Algumas pessoas assim, cara, quando é que você vai me chamar? Muita gente. Então, a gente começou, e aí, vamos ver se a gente consegue convidado para... Então, agora, fulano já pediu 2 vezes. Então, e aí virou um pouco disso. A gente virou... Só que hoje foi muito positivo para mim. Que hoje eu chego num condomínio, quando alguém fala, não, porque você também está defendendo a administradora. Eu falei, você entra lá no meu canal do YouTube, você vai ver. Eu trabalho com todas. Que eu estou com concorrente dela. Que inclusive está aqui, elas estão concorrendo, estão 4 aqui. Eu atendo condomínio os 4. É isso. Então, você vê que a rede social, de fato, virou um local onde você, cara, justifica a sua existência, né? É justo. Mais ou menos e isso. eu resolvi fazer justamente por isso. Porque a única maneira de você se comunicar de maneira massificada, tanto que eu comecei a divulgar o meu Instagram no grupo dos meus condomínios. O que eu fazia? Eu pegava o vídeo, eu criei um quadro que era coisas que o morador deveria saber antes de morar em condomínio. E era um quadro que eu fiz para moradores de primeira viagem em condomínio. Por quê? Porque tem várias coisas que seria incrível se o morador soubesse antes dele morar no condomínio, né? A importância do lixo reciclado. Então, eu resolvi fazer uma comunicação engraçada, porque eu sempre falei, eu sou uma síndica festeira, entendeu? Gosto de gente, adoro uma assembleia presencial, adoro uma reunião presencial, ainda sou velha guarda, né? Gosto online porque é prático, mas eu ainda brinco que eu falo assim, hoje eu vou fazer show.
eu não vou para uma assembleia, porque eu cantava antes de ser síndica. E em determinado momento da minha vida eu tive que escolher, ou eu seria cantora, ou eu seria empresária. E eu brinco que eu fiz a escolha errada até hoje, porque eu abri o show do Bruno Marrone com a minha banda. Ah, que legal. É. E aí eu brinco que quando eu vou fazer assembleia presencial ou reunião aberta, é dia de fazer show. Por quê? Porque eu acho realmente, eu treino os meus síndicos hoje, os que trabalham comigo, que a assembleia é o show do cantor, né? E é mesmo. Na época que eu cantava, eu ensaiava 2, 3, 4 meses para fazer um rodeio de Americana, entendeu? Por quê? Porque era um show grandioso, 120 mil pessoas. Então, eu falo, gente, a assembleia é o show do síndico, né? Então, eu brinco que eu tenho roupa de fazer show, que é, na verdade, roupa de fazer assembleia, que eu vou mais arrumadinha. Aí eu falo, ó, hoje é dia de show. Aí meu filho já brinca comigo que, mãe, hoje é assembleia de ganhar? Desde pequenininho ele fala, hoje você vai numa assembleia de ganhar? Ou é uma assembleia de um condomínio seu? Eu falo, não, hoje é de ganhar. Eleição. E ele ficava em casa torcendo, né? Então, por quê? Porque a única maneira de você se comunicar de uma maneira mais imparcial era essa. Aí o que eu fazia? Como eu tinha muitos condomínios populosos, eu criava o link, o post, pegava o link, ao invés de fazer um vídeo para cada condomínio, eu colocava no meu Instagram, colocava lá, fazia um comunicado geralzinho. Oi, pessoal, hoje compartilho com vocês mais um vídeo meu ensinando a morar em condomínio. E colocava o link do Instagram. E aí os meus moradores viraram meus seguidores. Aí os meus moradores começaram a compartilhar com vizinhos, amigos, e faziam, sei lá, as suas festas e comentavam do condomínio. E eles falavam, ó, eu tenho uma síndica que é engraçada, ela faz uns vídeos dando indireta para os moradores, mas ensinando de uma maneira divertida, que é a percepção dos meus moradores, né? Eu tenho muito feedback quase diariamente dos moradores falando assim, Ju, a gente não está na área comum no momento que você está numa visita ou no momento que teu síndico está na visita, mas você é uma pessoa muito presente na nossa vida. Que tá ali na porque às social. 7h05 da manhã, porque eles já sabem até o horário, que é 7h05. 7h05 da manhã sempre tem um vídeo teu. Que a gente constância, acorda e te vê todos os dias às 7h05 da manhã. E aí eles começaram a compartilhar. E aí o condomínio vizinho falou assim, meu, tem uma síndica que é super engraçada. Ela faz uns vídeos aqui, vamos chamar ela para o processo seletivo? E foi assim que eu comecei a ficar grande em redes sociais. Que legal. Só que no final, era a única maneira que eu tinha de me comunicar com eles, porque imagine fazer um vídeo naquela época, gente, eu não tinha essa enormidade de condomínios que eu tenho hoje, e os condomínios que eu tenho hoje, eu não atendo eu, Ju, como síndica, né? São síndicos licenciados na minha empresa que atendem os condomínios. Mas naquela época eu já tinha lá meus 30, 40 condomínios. Imagine ter que fazer um vídeo para cada um. Ia ficar louco, ia passar o dia igual muitos falam que eu sou blogueira, né? Eu ia ficar o dia gravando vídeo para os condomínios. Muito legal você ter falado isso, porque me retoma 2 pontos. Primeiro, só para não me perder, a gente manter onde a gente estava. Você unificou a comunicação. Eu unifiquei a comunicação. Só que você entende que isso é um movimento de informação em briga direta com a desinformação que o grupo do WhatsApp traz? Total, eu faço muitos vídeos criticando o grupo do WhatsApp. Nossa. Muitos. É isso, né? É isso. É isso. E você sabe que é uma coisa interessante, assim, voltando. Você falou dos seus síndicos, do licenciado, e depois eu vou pedir para você explicar como é que funciona isso. A minha empresa. Como é que funciona. Pois é. Só que eu aqui, eu não consigo atender. Hoje a gente tem 52 condomínios. Você pode imaginar que eu, como advogado, não atendo 52 condomínios sozinho. A gente tem uma equipe grande para isso. E aí acontecia muito das pessoas me demandarem, me acionarem. E por que a gente tem na nossa rede social um monte de gente gravando? Como é que começou isso tudo? Era assim, você me mandava um pedido de parecer, eu pedia para o João fazer,
O João fazia, me mandava o PDF. Você mandava? Não, ele mandava direto para ela e entrava em contato. Juliana, tudo bem? Você pediu um parecer aqui para o escritório, a gente fez. Inclusive foi tão interessante o que você pediu que virou um conteúdo, tá no Instagram. Ah, que legal. E aí a Juliana entrava no Instagram e falava assim, ué, não foi o Murilo que fez? É isso. E aí já entendia que tinham outras pessoas capacitadas para fazer. E com esse movimento eu fui conseguindo pulverizar um pouco mais, as pessoas terem confiança na equipe. Primeiro, como é que funciona esse lance de licenciado e qual que é o plano para as pessoas esquecerem um pouquinho a Ju e confiar no teu licenciado? Na verdade, o licenciado, o que aconteceu, Murilo? Hoje, a Cindy Company, ela recebe ali, em média, 110, 120, 130, mês bom, pedidos de proposta por mês para ser síndico. Nossa. É muita coisa. E 80% vem de redes sociais. Vem 80%? do trabalho que eu faço em redes sociais. Então é marketing já. Eu hoje eu falo que a minha responsabilidade na Cindy Company são duas. Uma é o marketing, que querendo ou não É relevante. É relevante. Eu cuido, por exemplo, de todo o tráfego pago, eu cuido de campanhas, toda a parte de redes sociais e campanhas de marketing sou eu que cuido. E eu sou a última instância do problema, tá? Então, o que aconteceu? Eu já tinha muitos pedidos para ser síndica de condomínios, inclusive condomínios no Rio, Florianópolis. Outro dia teve uma moça que falou assim, aqui em Floripa. Eu falei, meu amor, adoraria ter um apartamento aí, né? Aí ela falou, não, mas são 13 condomínios. Eu falei, e a gente já pensa, né? Mas o que acontece? Redes sociais é maravilhoso quando você diz sim e é péssimo quando você diz não. E aí eu comecei a dizer não porque eu falava, olha, desculpa, eu não atendo essa região. E aí quando eu falava, poxa, desculpa, eu não atendo a sua região, sempre vinha um hater falando assim, ela só atende alto luxo, porque ela não quis atender aqui em Diadema, por exemplo, que é uma cidade vizinha a São Paulo, mas, gente, é longe pra caramba de Diadema do meu escritório. E aí eu falei assim, bom, eu tive um projeto lá atrás para a área de mercado imobiliário e que se adequaria perfeitamente à sindicatura profissional. E aí, como que é o licenciamento hoje? Hoje o licenciamento o síndico ele passa por um processo seletivo, e seletivo pesado, não é tranquilo. Ele passa primeiro por um evento que a gente faz, que a gente explica o que é o Buy Cindy Company, entendeu, absorveu, quero entrar. Ele se candidata a uma entrevista, ele passa por 2 entrevistas e a gente faz avaliação de currículo, tá? Então ele passa ali por um processo seletivo quase que uma multinacional. A gente puxa as certidões dele, a gente entende, colhe informações, ele passa por 2 entrevistas para se tornar um licenciado. Entrou como licenciado, ele ganha uma exclusividade, digamos assim, de nicho e região de trabalho. A Cindy Company faz a operação do condomínio, todo back-office, então a gente tem engenheiro nosso, a gente tem operacional nosso, que é a equipe que vai ver, por exemplo, gerador, bomba, vai gerenciar estes contratos. A gente não faz a manutenção, mas a gente gerencia e faz com que eles aconteçam com qualidade e com padrão Cindy Company. E o síndico licenciado, como uma das nossas marcas, o nosso slogan é por mais lares, né? Então a gente se preocupa muito com atendimento humanizado, presencial, com acolhimento. Então ele é um síndico muito mais de relacionamento. A operação, a equipe Cindy Company faz. Então hoje nós somos em 94 pessoas de back-office na empresa para atender os condomínios que a gente atua. Entendeu? Entendi. Você meio que dá estrutura, então, para o síndico trabalhar e ele entra com a parte de relacionamento do dia a dia, mediante um crivo criterioso de vocês. Isso. Mas como é que a pessoa
entende que ele está contratando a Cindy Company. A Cindy Company é a Juliana. Não tem jeito, né? É a imagem da Cindy Company. Eu tenho que tirar a Juliana da Cindy Company. É isso? É. Eu ia te perguntar como é que... Eu hoje pouco vou em assembleia. Ah, entendi. Tá? A gente tem uma equipe que faz assembleia e normalmente quem vai é o síndico que vai atender. Aí isso não eu ia é saber. a Ju. Aí esse síndico vai ganhando confiança. Ele vai, isso. É que o processo seletivo em São Paulo, ele é muito diferente do processo seletivo do Rio, tá? Eu acho que o Rio está começando a ter um processo seletivo como o de São Paulo. Em São Paulo é comum você ter 20, 30 candidatos. É comum? Comum, Caramba. super comum. No Rio não é tão comum, é um processo diferente. Uma coisa, por exemplo, diferente de São Paulo e Rio, grande parte do processo seletivo de São Paulo é online. Grande parte do processo seletivo do Rio é presencial. E é uma coisa que a gente é regional, né? Eu acho que, por exemplo, eu com muita humildade estou começando a trabalhar e estou vindo para o Rio. Eu entendo que o carioca gosta da qualidade de serviço do paulista, mas ele quer ser atendido por um carioca. Ele quer um abraço. Então, é justamente isso que a gente faz, né? Em São Paulo, ainda querem muito a Ju. E eu explico, eu falo com a pessoa que está ligando, pedindo a proposta, eu falo, olha, hoje a Cindy Company, CNPJ, a Cindy Company só entra numa uma única situação, é condomínio em crise. Em crise ou estrutural, porque aí o risco é muito grande para pegar o CNPJ do licenciado, ou é uma crise enorme ali de relacionamento, ou financeira, tem que ter uma crise muito, muito forte para entrar o meu CNPJ. E na Assembleia eu já falo que é por 2 anos só, que normalmente o mandato de São Paulo e as convenções de São Paulo, o mandato é de 2 anos. É mais comum aqui no Rio o mandato de 1 ano, né? Lá em São Paulo é atípico, mandato de 1 ano. Normalmente são 2. Que eu concordo 100%, porque 1 ano não dá pra fazer nada. Mas eu também concordo, mas eu falo para o morador que é por um mandato só, que eu vou ficar. Então, o que acontece? Normalmente, nesta situação, mesmo nesta situação, tem o síndico, que é o gestor, que a gente não chama de síndico, chama de gestor, mas ele é um síndico, tem formação de síndico, não é sabor síndico, não é sabor síndico, não. Ele é um síndico e ele é o responsável pelo atendimento, não sou eu. Então você já está, na verdade, formando a cultura das pessoas confiarem da sua equipe. Há muitos anos. Legal. Na verdade, Murilo, quando eu abri o projeto By Cindy Company, eu perdi quase 50% dos meus clientes. É mesmo? Foi, porque eu tive que ir um por um e explicar como que era o meu modelo de trabalho. E eu fiz o projeto, inclusive, porque nós ficamos... Eu tive um burnout, eu fui internar, eu Legal fui falar hospitalizada 6 vezes. Sério? Por causa do burnout. Um médico falou, ou você para ou você morre, é uma escolha, né? Ele não falou assim, mas a minha percepção naquele momento foi. E eu realmente surtei. E eu já estava com um projeto preparado e eu tinha uma equipe ali que era muito centralizadora. E aí eu comecei a contratar uma equipe, montar a equipe com o organograma que eu queria, que era o que eu achava que deveria ser a empresa, e não centralizar tudo na Ju. Porque eu era o Murilo que recebia o síndico, o pedido do síndico, mandava, só que diferente do Murilo, a pessoa me devolvia e eu devolvia para o cliente. Você não botava a pessoa para jogar? Eu não colocava ninguém para jogar. E aí o morador achava demais ser atendido por mim. Só que esse ser atendido por mim custava a minha vida e a minha saúde. Aí, cara, entendeu? Esse tema é muito relevante, eu gosto demais desse tema. Eu falo que condomínio deixa pessoas doentes. Deixa. Tanto aqui no escritório nós temos 30 pessoas trabalhando, mais ou menos. Às vezes varia para mais, às vezes varia para menos. E uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu estava nesse processo também de escala e muito pressionado por demanda e tudo mais, eu falei, cara, eu preciso alçar
os talentos a cargos maiores. Sim. E fiz um contrato de vesting. Para quem não sabe, vesting é um contrato que você estabelece que daqui a X tempos a pessoa vai ter mais um percentual societário. Em troca disso, ela tem uma exclusividade ali no trabalho, ela não vai sair. Se ela sair antes, ela não ganha percentual. É meio que uma promessa de cessão de cotas da sociedade. Fiz um contrato de vesting com alguns profissionais mais proeminentes ali. E nesse momento foi uma decisão que eu fiz porque eu também estava ficando doente. Só que para tomar esse passo, antes de tudo, a primeira coisa que eu fiz foi, e aí eu já fui muito criticado por isso, mas eu botei todos compulsoriamente na terapia. Sem direito a dizer não. Sem direito a dizer não. Ai, eu adoraria fazer isso. Compulsoriamente. Pessoal. Ó, aqui está o telefone do seu Psicólogo. Mas que psicólogo? O que eu contratei para você. E compulsório. Só que deu tão certo, eles foram tão bem. Eu falei assim, cara, eu não tenho grana para bancar isso para 30. Porque é uma consulta por semana. Sim. Eu falei, cara, vai arrebentar meu caixa. Não, vai arrebentar meu caixa. Aí eu descobri uma plataforma de saúde mental, que eu não sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas se for o caso depois eu falo. Uma plataforma de saúde mental, onde tem uma espécie de centralizadora de academias, que a pessoa pode malhar naquela que quiser, e que tem consulta, terapia uma vez por semana, psiquiatra, etc, 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 e que todos têm acesso aqui no escritório gratuitamente. A gente banca, mas é bem barato, assim, é um benefício. Sim. A gente gasta, sei lá, R$200 por colaborador, por mês. E que vale a pena. Para mim, sim. Super. Eu tenho hoje um departamento interno de gestão de pessoas e cultura. Por quê? Porque para ser um licenciado, ele tem que seguir o padrão. A gente trabalha... Todo mundo fala, é uma franquia. Eu falei, não, não é uma franquia. Mas a gente tem ali um padrão ético, tem um padrão cultural. E, às vezes, tiveram síndicos que saíram ou foram tirados do projeto porque não que sejam ruins, é porque não se adaptavam ao nosso modelo de trabalho, né? É tipo um RH mais estruturado um pouco. Isso, eu tenho hoje a head, a Raquel, ela é psicóloga, né? E eu falo, o pessoal prefere muito mais falar com ela muitas vezes do que comigo, até pela formação dela e tudo mais. Mas foi ela que me ajudou, inclusive, a estruturar da maneira que nós somos hoje. Né? Sou filha de psicólogo, Murilo, então eu sou uma pessoa um pouco tendenciosa na hora de falar que a pessoa tem que fazer terapia. E eu falo, outro dia eu fui falar para uma conselheira, eu falei, olha, eu acho que seria bom você fazer uma terapia, a pessoa ficou ofendida. Eu falei, gente, eu faço terapia desde que eu tenho, acho que, 8 anos de idade. Eu já tinha pedido de demissão. Porque você pediu para fazer terapia? Por conta dessa plataforma. Essa plataforma é uma imposição do modelo de vocês pra gente. Não é a cultura, gente, é o padrão da nossa empresa. Se você quiser trabalhar aqui, essa cultura. E mais, eu não estou nem falando, eu não tenho acesso, eu não tenho nada do psicólogo. Você não sabe nem o que se fala. Eu não sei o que se fala, eu não tenho acesso ao psicólogo, eu não conheço o psicólogo, eu não quero saber, é para a pessoa se tratar. Então, eu poderia ter um departamento como o seu, de implementação e treinamento cultural, que a gente até está estruturando, mas ainda está muito cru. Mas esse não, esse é um benefício de saúde da pessoa. Individual. E a pessoa falou, não, mas isso é uma imposição. Eu estou investindo em você. Estou investindo na sua vida. É isso. Não, isso é uma imposição, eu não quero mais trabalhar aqui. Mas deixa ela ter um burnout como eu tive, que ela vai entender. Aí o que aconteceu? Eu tive o burnout, aí eu falei, eu preciso estruturar de um jeito diferente. Estruturei, montei equipe, treinei equipe, criei método, porque o pessoal falava assim para mim, não, mas isso, eu tô fazendo isso, desta maneira. Eu falava assim, não, mas o nosso padrão é esse. Ju, qual que é o padrão? Aonde está escrito o padrão? E estava tudo na minha cabeça. E para mim era muito óbvio aquilo. Então, nós escrevemos os padrões, o que a gente espera ali. E aí a gente reestruturou a empresa e fez um projeto piloto de 12 meses com nossos gestores, que eram os nossos prepostos. A Cindy Company não tinha licenciado, a Cindy Company tinha prepostos. Testamos com prepostos durante 12 meses,
perdi boa parte da minha carteira, porque boa parte da minha carteira não aceitou não ser a Juliana. Ou seja, foi resistente à mudança somente. Foi super resistente à mudança, nem deu a oportunidade de falar assim, não, vamos testar, vamos ouvir e ver se funciona. E aí eu falei, perfeito, parou em pé o modelo, perdemos muitos clientes porque queriam a Ju, né? E eu falei, gente, pelo meu tamanho eu já não consigo mais fazer visita em condomínio, não consigo mais gerenciar da maneira que vocês querem. Financeiro eu ainda faço, porque é minha praia, eu sou formada em finanças, né? Então o financeiro dos condomínios ainda tem meu dedo ali, obrigatoriamente em todos os condomínios, mas a visita presencial do morador me encontrar ali na área comum, não consegue mais. E aí por 12 meses eu fiz o piloto, deu super certo. Chamei umas cobaias, amigos meus síndicos, falei assim, acho que eram 11, 12 síndicos, falei, gente, eu tô com um projeto assim, 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 vamos junto? Vamos. E são síndicos, é engraçado, quem participou do piloto, a grande maioria ainda está aqui, parou em pé o modelo piloto, eu abri em final de 2024 para mercado, e aí era um processo seletivo como é hoje. Hoje eu acho que ele é mais difícil ainda do que o primeiro, obviamente. No primeiro eu achei que eu não ia levar tantos síndicos no evento. Levei muitos síndicos e tive 198 inscritos no projeto. Que legal. Cara, foi demais, 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 demais. A palestra que eu fiz no evento de São Paulo foi num teatro lindo lá em São Paulo. Eu entrei na palestra e eu falei assim, tem que ser muito louca para colocar 250 concorrentes meus no evento para chamar para trabalhar comigo. Eu falei, tem que ser muito louca, mas eu sou louca mesmo. E aí, daquele evento, tiveram 250 síndicos presentes, 198 inscritos. E eu falei, 10% vai se candidatar para fazer parte do Buy Syndic Company. 10%. 25 síndicos, né? Vai ser tranquilo. Murilo, quando eu recebi a inscrição, no dia, eu entrei 24 horas depois, eu tinha 140 inscritos. Quase o evento todo. Eu falei, meu Deus, vamos fazer o processo seletivo, porque não tinha desenhado um processo seletivo, porque na minha cabeça, 10% ia reverter ali naquele evento. Não ia ser essa loucura. Tanto que eu passei janeiro e fevereiro entrevistando síndicos e eu fiquei até rouca de tanta entrevista que eu fiz, porque eu fiz sozinha. Hoje é mais tranquilo, mas hoje tem 2 processos. Você sabe que não me chama a atenção esse número, porque você está me falando... Quanto tempo você tem de carreira? 30 anos? 30 anos. 30 anos de estrada. Esses 30 anos é muito quilômetro rodado aí. Muito. Pois é. Você, além de tudo, estudou. Formou pessoas, investiu em sistema, investiu em estrutura, tem uma robustez por trás. Tem. O cara que entra de licenciado, ele necessariamente ou vai ter que percorrer uma estrada semelhante ou investir muito dinheiro. Então é mais fácil para ele se juntar a você mesmo. Tá? Então, é mais barato. Eu vou te dizer que eu hoje tenho o Dream Team, sabe? Aquela coisa de ter conseguido conquistar a estrutura que eu lá atrás, quando não tinha tamanho, falava assim, eu sonho em ter tal departamento que faça tal coisa. Eu hoje tenho. E o meu 5º dia útil é bem pesado. Pois é. Então o cara é muito fácil. Ele quer de fato estar no palco com você, mas ele está assistindo o teu palco de dentro do bastidor dele. Ele não está vendo o teu bastidor, né? Não. Pois é. E aí o cara, ele, de fato, eu entendo que ele prefira. Porque quando você bota a pessoa para efetivamente fazer o trampo ali, quebrar a pedra... Jogo, vamos lá, valendo. O valendo. Ele não quer. Tanto que eu já recebia, eu gosto muito de treinar as pessoas, acho que é o meu objetivo de vida, é formar gente. E eu criei uma metodologiazinha para assembleias. É muito simples. Um roteiro. Vai votar o quê? Isso, isso, isso. Qual o quórum do dia? Isso, isso, isso. Quem pode ser presidente? Isso, isso, isso. Conselheiro não pode, subsíndico não pode e tal.
ok, como é que é a forma de votação, como é que é a contagem, a fração ideal, não é? Um checklist básico. Para cada condomínio teu atendido. Para cada condomínio. Eu nunca vi isso. Pois é. Aí eu entrego na mão do advogado que vai fazer a assembleia. Ele chega lá, quando fala qualquer coisa, ele... Não, gente, olha só. Segundo o artigo tal da convenção de vocês, tem que ser assim. Só que ele já estava com essa cola ali, porque eu sei o que vai acontecer na assembleia. É o teu advogado. Sim. Porque a convenção de vocês, no artigo 10º, diz que não pode conselheiro presidir a assembleia. A pessoa, porra, ninguém nunca falou isso pra gente. Pois é. Então, eu recebo muito feedback. Você já fez o modelo. Eu já fiz um modelo. Então, eu recebo muito feedback. A gente falou assim, cara, tu é um advogado novinho que veio aqui, arrebentou na assembleia. Eu falei, eu sei. Eu brinco assim... cria minha. Chutou com a minha chuteira, porra. É cria minha. Então, é mais ou menos isso. o que você está fazendo. Assim, a única diferença é que eu ainda não tenho tamanho para isso tudo e aí eu faço dentro da minha estrutura mesmo. Mas como advogado, você tem um tamanho muito grande, Murilo. Você acha? Muito grande. São poucos advogados que têm uma estrutura como a tua. Eu acabo que eu não consigo ter essa noção, Sim, né? porque você não vai no concorrente. Eu não vou no concorrente. Eu visito concorrente. Visita? Visito. Eu visito, eu cumprimento no dia da assembleia, eu fico fofocando. Eu não entendo o concorrente como um rival. É engraçado. Eu sou uma, por exemplo, que eu ligo para dar parabéns quando teve uma assembleia online que ganhou um concorrente. Eu perdi, eu ligo e dou parabéns. Eu ligo, por exemplo, quando me chamam para um condomínio que eu sei que é um síndico conhecido meu, eu ligo e pergunto, cara, como que você tá no condomínio? Eu acho que é uma cortesia, né, É porque eu falo assim, eu brinco assim, na época que eu era advogado, eu fazia tal coisa, eu não me sinto muito advogado mais. Você é mais uma relações públicas hoje aqui. Eu sou empreendedor da área jurídica. Sim. A minha paixão é condomínio, é o que eu gosto na vida. Você manja pra caramba. Muito. Modéstia à parte, eu entendo muito. Só que eu não me adapto com o sistema de botar terno, gravata todo santo dia, fazer audiência, peticionar, você vai me enlouquecer. Mas, pô, me dá para descobrir uma brecha na convenção aí que você vai me deixar muito alegre. Então, eu preciso de um background para fazer as partes que eu não gosto de fazer. Sim. Né? Então, é mais ou menos... É por aí, acho que a nossa história ela vem... É parecida. É bem parecida, só eu estou um pouquinho para trás ainda. Embora a gente tenha uma idade semelhante. Sim. Ju, você vê que interessante, né? Eu acabei de falar que eu não sou muito advogado, você é síndico, mas também já não é mais tanto, né? Já não é mais tanto. Você vê que a gente pouco falou de condomínio hoje. É verdade, a gente falou de gente, a gente falou de saúde mental, a gente tem que falar mais de condomínio. Mas, Murilo, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu me apresento para ser síndica de um condomínio, eu falo que eu sou síndica de uma comunidade. Tem até um predinho no meio que eu tenho que resolver o problema dele. Mas antes de qualquer coisa, eu cuido de uma comunidade de pessoas. E foi então, o DNA da nossa conversa. É essa a minha visão, assim, de sindicatura. A manutenção é uma obrigação minha. É uma obrigação, entendeu? Eu acho que o que me difere hoje dos síndicos é justamente isso. Eu sou extremamente humana. Eu sou uma que chora com o morador quando o morador vem contar as coisas. E por que eu estou falando isso? Eu estou com um roteirinho que eu então desenhei. Vamos falar sobre o condomínio. Não, na verdade eu estou feliz com ele. Eu estou com um roteirinho aqui, eu falei, caramba, eu botei aqui portaria eletrônica, eu botei preço orçamentário, eu botei prestação de conta. Pô, mas a gente não falou de nada disso e eu fiquei super tranquilo, achei que foi ótimo não ter falado, porque as pessoas precisam entender que tem esse outro lado na nossa profissão. A gente cuida de gente. A gente cuida de gente. Técnica qualquer um tem. O advogado, ele também, a profissão de vocês, né? Às vezes eu ligo nervosa, os advogados que me atendem sabem, às vezes eu tô tão nervosa. Não é, doutor, não tenho razão. Ele falou, depende. A profissão de vocês sempre responde o depende, porque vocês não conseguem saber exatamente o que vai sair de resultado no final do processo. Por quê? Porque depende de um ser humano lá que vai pensar que é o tal do juiz, não é isso? O que a gente vai fazer é tentar se defender e argumentar ao máximo para provar que a gente tem razão. Mas pode acontecer do juiz falar, não, você está errado. E você concorda que eu te perguntar sobre uma previsão orçamentária e perguntar para outro síndico
é a mesma coisa, mas eu entender a sua cultura, a sua estrutura completamente. Se ninguém tem esse material que a gente fez aqui, ninguém tem. E o que eu faço, por exemplo, hoje, modéstia à parte, né? Eu nunca errei uma previsão orçamentária. E não errei porque eu sou formada nisso. A minha formação é em finanças na USP. Então, é o que eu mais manjo e mais sei fazer. É a parte financeira. E aí tem moradores que falam assim, mas como que você consegue reduzir, né? Normalmente em processo seletivo, fala assim, não, mas você fala que você é especialista em parte financeira, como se reduz? Eu falei, bom, a começar, se você entra na Cindy Company, eu não estou negociando 6 máquinas de elevador, eu estou negociando 1000 máquinas de elevador, o que me dá um poder de negociação com uma fornecedora infinitamente maior, né? Outra coisa, eu tenho hoje de maneira sistêmica. Então, quando eu entro num condomínio, eu cadastro lá, contrato de elevador. Dá um exemplo besta. São 10 mil reais de contrato. Quantas máquinas eu tenho? 6. Eu já tenho um sistema que ele já fala, opa, tá 20% mais caro valor do que a média dos meus contratos. Então, não tem mágica. Eu sento numa empresa que é prestadora de serviço de manutenção de elevador e falo, meu amigo, o meu valor médio é tanto com peças. Você não pode me cobrar mais, porque o que que você me cobrar mais? É o contrário. Entendeu? É verdade. Eu te dou mais clientes, né? Exato. Aí eu falo, pô... Aí ele fala, não, porque, veja bem, é matemática. E matemática é absoluto. Ele não é subjetivo, entendeu? Não é mais ou menos. Não é mais ou menos. É um prédio com 30 paradas e são 6 máquinas. Eu pego outro prédio com 30 paradas e são não sei o que. É valor médio, é matemática. Só que essa experiência que você tem não é todo mundo que tem. Não. Aí você parte na frente, não tem jeito. Não tem. E o background, né? O pessoal te... Agora, pra gente encaminhar pro final, eu vou te botar numa prova. Ai, final já? Já, porque eu já tô recebendo um recadinho aqui, ó. Final. Mas a gente pode fazer outro. Foi gostoso, né? Tá ótimo. A gente pode fazer outro. Eu vou te botar numa prova de múltipla escolha. Vamos lá. Vambora? Bora. Primeira, prédio novo, cheio de vício construtivo ou prédio velho com manutenção pendente? Prédio novo, cheio de vício construtivo. Me pegou de surpresa. Porque eu gosto de bagunça. Prédio todo polarizado, lado A ou lado B, ou aquele com aquela minoria barulhenta? Minoria barulhenta. Minoria barulhenta? É. Inadimplência alta ou orçamento mal dimensionado? Orçamento mal dimensionado. Melhor do que inadimplência? Melhor que inadimplência. Terceirizado caro ou primarizado sem performance? Terceirizado caro. Terceirizado caro? É. E agora a última, se você não quiser me responder, você não me responde, me dá um sorriso. Tá bom. Ser melhor tratada por advogado do Rio ou de São Paulo? Putz, cara, difícil. Já me respondeu. Difícil. Ju, obrigado. Obrigada. O amor foi excelente. Convite. Acho que a gente vai ter que fazer outro. Vamos ter que fazer outro, com certeza. Foi muito especial. bom. Obrigado.